Num oferecimento de Confeitaria Coração de Açúcar, Hunters Burger Premium e Casa de Carnes Boi Moreno, programa show de bola, Brasileirão Série A. Então vamos para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, na 37ª rodada, nós tivemos a vitória do Inter sobre o Corinthians por 2-1, a vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo por 2-1. Então, o Atlético Mineiro ele manteve vivas aqui as expectativas e as esperanças de título nesse Campeonato Brasileiro com essa vitória de 2-1 contra o São Paulo, mesmo sendo muito, mas muito difícil isso acontecer. O Corinthians, quando perdeu para o Inter por 2-1, ele acabou ainda com riscos de rebaixamento antes de acontecer os jogos de domingo. Então, ele ainda foi dormir no sábado com esse tormento de Série B, que também era praticamente muito difícil de acontecer. E aí vamos para os jogos do domingo. O Flamengo venceu o Cuiabá por 2-1. Quando o Atlético Mineiro vence a equipe do São Paulo no sábado, fica mais remotas ainda as chances de título do Flamengo, porque o Atlético Mineiro tem um saldo de gols melhor que a equipe do Flamengo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o Cuiabá já estava aí de férias no Campeonato Brasileiro, apenas curtindo a vida, curtindo o Rio de Janeiro, curtindo o Maracanã. Palmeiras e Fluminense, 1-0, esse é o jogo da rodada. Uma vitória do Palmeiras colocava o Palmeiras com os 9 dedos na taça do Brasileirão, como nós falamos no último programa, e isso aconteceu. O Palmeiras venceu por 1-0, até teve outros gols anulados na partida. O Fluminense jogou com uma equipe reserva nessa partida. Então, o Palmeiras acabou aí em casa, com toda a atmosfera pré-título aí, acabou fazendo uma boa partida. O Endrick, mais uma vez, jogando muito bem nesse jogo. E o destaque do Fluminense, um dos argumentos para jogar com uma equipe reserva era relacionado ao gramado, né? A grama artificial, grama sintética que o Allianz Parque tem. Então, para não correr risco de lesão, já que acontecem muitas lesões nesse tipo de gramado, obviamente que o Fluminense ia jogar com o time reserva acertadamente, não existe nenhum tipo de discussão com relação a isso. Quero voltar, até falando sobre isso, eu quero voltar ali no jogo do São Paulo e Atlético Mineiro, como o São Paulo queria ganhar esse jogo. Foi uma partida incrível no final, com 2 gols nos acréscimos, o gol de empate do São Paulo e depois a confirmação dos 2-1 do Atlético Mineiro, com o gol do Paulinho. O São Paulo jogou com muita vontade esse jogo, e se tivesse jogado todo o Campeonato Brasileiro dessa forma, estaria bem mais com posições melhores ali na tabela do campeonato. Botafogo e Cruzeiro 0-0, o Botafogo continua com a saga dele de não ganhar há muitas rodadas, já são 9 rodadas sem vitória, então é um declínio inacreditável que a equipe do Botafogo nos proporcionou nesse Campeonato Brasileiro. E a equipe do Cruzeiro, com esse 0-0 fora de casa, conseguiu se garantir na Série A do ano que vem, o que para o trabalho da equipe do Cruzeiro, pelo que pensa, a equipe do Cruzeiro foi fundamental e importante. Creio que vão vir investimentos, tanto o Botafogo como o Cruzeiro, né? O Botafogo vai se manter aí no Campeonato Brasileiro de forma folgada, sem brigar para cair, essas coisas nesse sentido. Então, a equipe do Botafogo e a equipe do Cruzeiro, acho que para o ano que vem tem bons ventos aí. O Bragantino venceu o Coritiba por 1-0, Bragantino 1, Coritiba 0. O Bragantino, que havia tropeçado na última rodada, já estava garantido na pré-Libertadores, hoje com 62 pontos, agora com a vitória do Grêmio, vitória do Flamengo e a vitória da equipe do Botafogo, do Flamengo e do Atlético Mineiro,
a equipe do Bragantino já está confirmada na pré-Libertadores do ano que vem. O Bragantino não consegue mais, mesmo vencendo aí o seu último jogo, uma vaga na fase de grupos da Libertadores, porque ele vai ter partidas a menos, aí a gente já vai ver isso, certo? O Grêmio venceu o Vasco por 1-0, o Grêmio entrou no G4, aí para ir direto para a fase de grupos da Libertadores. A vitória contra o Vasco continua aí com o risco de rebaixamento. Atlético Paranaense, incríveis 3-0 na equipe do Santos. O Atlético Paranaense que já estava garantido na Sul-Americana, está a passeio aí no campeonato também, venceu por 3-0 a equipe do Santos, que continua ali na beira do abismo. Já vamos ver também ali na tabela. Fortaleza 1, Goiás 0, super amistoso do campeonato. Goiás já caiu, Fortaleza também já está garantido na Sul-Americana, então foi um grande amistoso. América e Bahia, outra partida aí, que a equipe do Bahia na zona da degola acabou perdendo para o América 3-2. O América que, se você observar os jogos que o América fez no campeonato, não foram jogos ruins, mas acabou sendo aí a última colocada do campeonato, vai ser a última colocada do campeonato. Essa vitória coroa aí esse grupo que fez jogos aguerridos, mas infelizmente não foi o suficiente, acabou caindo para a Série B. O América que tem feito ótimos campeonatos, até conseguiu classificações importantes no time brasileiro, mas infelizmente nesse ano não conseguiu manter o nível. Vamos para a tabela então. Nós temos aqui o Palmeiras com 69 pontos, 20 vitórias e 31 gols de saldo. Então, 31 gols de saldo. Atlético Mineiro em segundo com 66 pontos. Se o Atlético vence o último jogo, ele vai a 69, o Palmeiras perde, fica aqui empatados, e aí a equipe do Atlético Mineiro vai ter que tirar 8 gols de saldo, né? 8 gols de saldo. O Palmeiras perde de 4-0, o Atlético Mineiro ganha de 4-0, não, tem que ganhar de 5-0, porque daí o Palmeiras vai acabar ganhando ainda no gols pró, que seria o próximo critério de desempate. Então tem que tirar, na verdade, 9 gols de saldo a equipe do Atlético Mineiro para conquistar o título. Então, por isso que nós estamos cravando aí já a equipe do Palmeiras com seus 9 dedos na taça do Brasileiro. Não vou falar que o Palmeiras já é campeão, porque não terminou ainda matematicamente. Flamengo também com 66, mesma coisa, vai a 20 vitórias. E aí um saldo de gols maior ainda, né? 16 gols, aí tem que tirar 17 gols de saldo. É praticamente impossível isso acontecer. O Grêmio com 65 entrou na zona de classificação direta aí para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Então o Grêmio conseguindo aí um ótimo objetivo com isso. A equipe do Botafogo não vence mesmo, não tem o que fazer. Está com 64, já está garantido na Libertadores e agora tem que vencer o último jogo e torcer para um tropeço de Atlético, Flamengo ou Grêmio para tentar entrar na fase de grupos da Libertadores. Eu gostaria muito de ver a equipe do Botafogo entrando direto para a fase de grupos da Libertadores. Se ele tivesse vencido essa partida, ele teria aí conseguido estar empatado com o Atlético e com o Flamengo também, e pelo número de vitórias, por todas as outras questões, ele estaria à frente da equipe do Atlético Mineiro no saldo de gols, né? Então, o Botafogo ainda depende aí da sua força para a última rodada, mas vai esperar um tropeço de uma dessas equipes aí, Atlético, Flamengo e Grêmio, para tentar ir direto para a vaga da Libertadores. O Bragantino, com 62, já está na pré-Libertadores. Fluminense, com 56, já está na Libertadores, porque foi o campeão da Libertadores de 2023. O Atlético Paranaense, com 56 pontos em oitavo. O Inter, com 52 em nono. Fortaleza, com 51 pontos. O São Paulo também já está na Libertadores, pelo título da Copa do Brasil, está com 50 pontos em 11º lugar. Cuiabá com 48, em 12º, Corinthians
com 47 e o Cruzeiro com 14 pontos, com 46 pontos na 14ª colocação. Então, essas equipes já não correm risco de rebaixamento, né? O Corinthians e o Cruzeiro conseguiram aí, nessa última rodada, com as derrotas das equipes que estavam atrás deles, se garantir já na Série A do ano que vem. Agora as equipes que estão correndo risco aqui, a equipe do Santos, então a gente tem que analisar agora número de vitórias e saldo de gols, se caso essas equipes terminarem empatadas. Por exemplo, se o Santos empata o seu jogo, o Santos está com 43, o Vasco está com 42 e o Bahia com 41. Se o Santos empata a sua partida e o Bahia vence o jogo e o Vasco vence também a sua partida, no critério de desempate, a equipe do Santos ele cairia para a Série B do ano que vem, porque todas estão com 11 vitórias. Então, se alguém terminar empatado aqui, o Bahia, para terminar empatado com o Santos, por exemplo, o Santos tem que empatar e o Bahia vencer, ele vai para 12 vitórias e aí ele está livre. Se o Santos perde a sua partida e o Vasco empata o seu jogo, o Vasco vai a 43 pontos, ambos com 11 vitórias, e pelo saldo de gols, a equipe do Vasco se livra da Série B. Então, olha só, vai ser muito, muito emocionante esse último jogo dessas três equipes, tá? Porque o Santos tem desvantagem pelos critérios, o Santos depende só dele, vencer a partida e acabou, não tem mais riscos, mas se o Santos empatar esse jogo, se o Santos não vencer, eu vejo grande possibilidade do Santos cair para a Série B do ano que vem. A equipe mais próxima da Série B, não só por estar com 41 pontos, e aqui é o Bahia, a gente já vai ver por quê, tá? A equipe do Vasco com 42, eu vejo o Vasco com muita tranquilidade para se manter na Série A do ano que vem, a gente já vai ver por quê também. Goiás 35, Coritiba 30 e América 24 já foram embora, né? Já estão na Série B do ano que vem. Vamos avançar aqui, vamos ver os jogos. Todos os jogos vão acontecer na quarta-feira. Goiás e América vai acontecer às 19 horas, porque é o jogo de dois times que já estão rebaixados aqui. Então, essa partida vai ser às 19 horas. Demais jogos todos às 21h30. Então nós temos um incrível aí, Fluminense e Grêmio. Eu acredito que o Fluminense vai jogar com a sua equipe titular para se despedir aí da sua torcida e já com o olho lá no Mundial de Clubes, até porque é um jogo interessante contra o Grêmio, que é uma equipe que não pode perder esse jogo, porque se ele perder ele pode ser ultrapassado pelo Botafogo, e aí é uma diferença muito grande você ir para a fase de grupos da Libertadores e você ir para a pré. Então o Grêmio vai jogar muito sério essa partida, então vamos ter um jogo muito legal entre Fluminense e Grêmio. Vasco e Bragantino em São Januário. O Bragantino, ele, como eu falei, está na pré-Libertadores e não consegue mais a vaga direta para a fase de grupos. Então a tendência é o Bragantino jogar um pouquinho mais disperso aí nessa partida. E a equipe do Vasco jogando a vida. Por isso que eu vejo o Vasco muito favorito contra a equipe do Bragantino. O Vasco tem feito bons jogos em casa. São Paulo e Flamengo também é um jogo aí que pode apenas melhorar a posição das equipes na tabela, né? O Flamengo pode até conseguir um vice-campeonato. Então é um jogo que traz aquela carga ainda da Copa do Brasil, do Dorival Júnior, todas essas questões, e a melhora das posições na tabela também. O São Paulo, dependendo dos resultados, pode chegar até a 9ª colocação, e as colocações no campeonato, obviamente, dão dinheiro, né? Então, é importante para essas equipes isso também. Santos e Fortaleza. Então, a equipe do Santos tem que vencer o jogo é na Vila, então a Vila vai com toda a sua mística, eu acredito que carregar a equipe do Santos contra o Fortaleza. O Fortaleza vai jogar aí de forma bem mais tranquila,
que é a equipe do Santos. Isso pode ser um problema. A mesma coisa acontece lá com o Vasco e Bragantino, né? Às vezes a gente fala que a equipe não tem mais nada no campeonato, e aí é pior, porque bons jogadores vão jogar relaxados, jogando apenas pela arte do futebol, então tem esse problema aí também para o Bragantino e para o Fortaleza. As duas equipes elas vão jogar esportivamente, né, para cumprir a sua tabela, e o Vasco e o Santos jogando para não cair. Então, são jogos aí interessantes que a gente vai ver. Cruzeiro e Palmeiras é o jogo do título, né? Então o Cruzeiro já não cai mais, então o Cruzeiro também joga disputa. É um grande amistoso aqui para o Palmeiras coroar o seu título, né? Então, Cruzeiro e Palmeiras é um jogo despretensioso aí. O Cruzeiro pode melhorar a sua posição na tabela aí, pode chegar até a 12ª colocação. E ele não pode vacilar porque pode perder a vaga para a Sul-Americana, né? Porque se o Santos vence, o Santos passa a equipe do Cruzeiro no número de vitórias e aí o Santos vai para a Sul-Americana. E aí tira o Cruzeiro se o Cruzeiro perde para o Palmeiras. Tem isso também. Então, porque uma vaga na Sul-Americana para o Cruzeiro nesse momento é importantíssimo, né? E então pode ter aí um ar de dramaticidade mais ainda para esse jogo do Cruzeiro, pensando que se o Santos vence, ele está fora se ele perder. Inter e Botafogo. A equipe do Inter já está na Sul-Americana, não tem mais nada no campeonato, e o Botafogo ainda pode sonhar em conquistar uma vaga na fase direta de grupos da Libertadores. E o São Paulo pode atrapalhar a equipe do Flamengo nessa fase aí também, né? Porque se o Botafogo vence o jogo e o Flamengo perde, o Botafogo passa o Flamengo, e aí o Flamengo corre o risco aí do Grêmio vencendo o seu jogo também, de cair para a fase pré-Libertadores. Então tem esse detalhe da equipe do Flamengo lá em cima também. Coritiba e Corinthians, amistoso, né? O Corinthians não tem mais nada o que fazer no campeonato, o Coritiba já caiu, então vai ser um grande amistoso aí na última rodada. O Corinthians que fez a despedida do Fábio Santos nesse último jogo contra o Inter, né? O Fábio Santos que teve uma atuação incrível aí com a camisa do Corinthians, sendo campeão da Libertadores, sendo campeão mundial. Então acabou se despedindo neste final de semana. Bahia e Atlético Mineiro, né? Então aqui está o problema para a equipe do Bahia. O Atlético Mineiro não está ainda garantido na fase de grupos da Libertadores, porque ele pode ser ultrapassado pelas 3 equipes que estão atrás, né? O Flamengo, o Grêmio e o Botafogo. Se os 3 vencem, o Atlético corre o risco de não ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Basta um empate aí para que ele consiga esta façanha, pelo saldo de gols aí que ele tem. E mesmo assim ainda vai correr risco se empatar, se o Botafogo empatar com ele, vai empatar no número de vitórias e o Botafogo vai passar a ter o melhor saldo de gols. Então, o Atlético Mineiro precisa vencer o seu jogo para se garantir aí com as suas próprias forças na fase de grupos da Libertadores. E o Bahia, ele não tem outra alternativa, ele tem que vencer a equipe do Atlético Mineiro e torcer por resultados. Jogo em casa, então vai ter uma atmosfera lá, uma pressão até maior nesse jogo, mas a equipe do Bahia precisa dessa vitória. Caso o Bahia empate o jogo, ele vai precisar que o Vasco não vença, porque daí se ele empatar, ele ganha no saldo de gols. No saldo de gols ele consegue passar. Então, empatando ainda, o Bahia consegue sobreviver. Se o Bahia vencer, empatar e o Vasco não vencer, o Bahia está na Série A do ano que vem. Uma vitória do Bahia e um tropeço de Santos ou Vasco, seja empate ou derrota, o Bahia também ele estará na Série A do ano que vem pelo saldo de gols. Então, o saldo de gols do Bahia é melhor do que o dos seus adversários e isso serve como estímulo aí para a equipe, sem dúvida alguma. Cuiabá e Atlético Paranaense é um jogo também que nenhuma das equipes tem mais nada a fazer no campeonato, ambas já estão na Sul-Americana,
Então vai ser mais um amistoso dessa 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, palpite óbvio, Palmeiras campeão, vaga da Libertadores. Então, a vaga da Libertadores, para mim, vai ficar com as equipes que estão aí, Palmeiras, Atlético, Flamengo e Grêmio. Não vejo o Botafogo vencendo a equipe do Inter na última rodada. Então, minha aposta aí para Palmeiras, Atlético, Flamengo e Grêmio conseguirem mesmo essa vaga direta para a Libertadores. E a queda aqui, que tá difícil, mas eu tô vendo um Bahia conseguindo se livrar da zona da degola e sobrando para a equipe do Vasco cair para a Série B do ano que vem. Então vamos aguardar. Gostaria muito que o Vasco ficasse, né, na Série A no ano que vem, mas eu tô achando que é a equipe do Vasco que vai acabar indo para a Série B. Então, esse foi um programa show de bola, análise aqui dos jogos que vão acontecer nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Mande seu comentário aí, quem você acha que cai, quem você acha que vai para Libertadores, para a fase de grupos, que é o que mais nós estamos esperando agora aí, devido ao Palmeiras já estar com 9 dedos na taça do Campeonato Brasileiro de 2023, de forma surpreendente mais uma vez. Então, um forte abraço para vocês, no oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, Confeitaria Coração de Açúcar e Hunters Burger Premium. Esse foi mais um programa Show de Bola.